Olá, sejam bem-vindos. Vamos a mais uma aula de mecânica dos fluidos. Nessa aula nós vamos tratar um problema envolvendo o conceito de viscosidade. Então vamos lá, hoje vamos fazer um exercício tratando este tema, certo? Então o exercício, como dado a seguir. O exercício aqui, o problema está em inglês, tá, pessoal? Mas eu vou ler em português. Enquanto isso, a caneta aqui, porque sem a caneta a gente não consegue pensar em nada. Então, vamos considerar aqui um bloco, um bloco quadrado, como descrito aqui na figura, certo? Na verdade, retangular, não quadrado, certo? Com as dimensões de 50 centímetros por 30 centímetros por 20 centímetros, então 50 é o comprimento, 30 centímetros é a altura e 20 centímetros, por consequência, é a largura desse bloco. E o peso dele, o peso, obviamente, em newtons, 150 newtons, certo? Se considerarmos, por exemplo, a gravidade igual a 10, a massa dele é igual a 15. Ele se move a uma velocidade constante de 0,8 metros por segundo em um plano inclinado, onde a superfície possui um atrito cujo coeficiente de atrito é igual a 0,27, certo? Então está aqui o esquema, um plano inclinado, uma inclinação de 20 graus, está aqui, certo? Esse bloco ele é puxado para cima, Poderíamos, por exemplo, pensar aqui vamos supor que exista uma... Opa, voltando a caneta aqui. Vamos supor que exista uma corda, uma roldana aqui, no final desse plano inclinado e um peso, que está descendo a uma velocidade constante, Esse peso tem um peso com uma determinada força, certo? Poderíamos pensar nesse esquema, mais prático. E existe atrito entre o bloco e o plano inclinado. Letra A, determine a força F, Então F é essa força aqui, certo? Na verdade, F é essa força aqui, uma força horizontal necessária para que este movimento ocorra. Então, pessoal, este primeiro problema, a letra A, se trata de um problema de dinâmica, um problema muito simples, certo? Onde surge aqui o problema de fluidos, onde nos interessamos no conceito de viscosidade. Na letra B. Então, vamos supor aqui na letra B que agora existe uma camada de fluido lubrificante entre o plano inclinado e essa caixa, certo? Esse bloco. Ou seja, agora esse bloco ele vai deslizar sobre um filme líquido, um óleo lubrificante, por exemplo. É comum, nas aplicações do dia a dia, quando a gente aplica um óleo lubrificante, normalmente os atritos diminuem, certo? Um rolamento, por exemplo, ou ter uma camada de lubrificante para diminuir esse atrito interno, certo? Então, este filme líquido tem 0,4 milímetros de profundidade e ele é feito com um determinado óleo, Então, a gente chama um filme líquido. Como a viscosidade dinâmica é igual a 0,012 Pascal vezes segundos. Ok. Determine a porcentagem de redução da força necessária para esse problema, certo? Então, vamos lá. Então, na letra A, existe um atrito seco e na letra B existe uma camada de fluido. Então, na letra B, nós podemos pensar que existe, por exemplo, um campo de escoamento, bastante simples, onde a espessura é muito pequena, e quando nós temos uma pequena espessura, nós temos uma variação linear da velocidade. A velocidade no plano inclinado é zero, e na superfície do bloco tem a velocidade do bloco. Então, nós vamos ter aqui uma variação de velocidade. Então, pessoal, eu já tenho aqui o problema resolvido, mas vamos avançar por etapas. Então, parte 1, sistema não lubrificado. Principais hipóteses, é sempre interessante a gente aplicar as hipóteses, caso nós chegamos ao final do problema, notamos que, por exemplo, o resultado não coincide com o resultado experimental. Se não houve nenhum erro de cálculo, então nós temos que voltar nas hipóteses e considerar algo que não está sendo considerado. Ou consideramos uma simplificação que também não pode ser considerada. Então, coeficiente de atrito constante, equilíbrio dinâmico.
pois a velocidade ela é constante. Se a velocidade é constante, está havendo ali um equilíbrio dinâmico. Então está aqui o esquema, né, o bloco, né, temos aqui o bloco, se movendo a uma determinada velocidade, causada, né, por uma força F e uma força de resistência aqui, F friction, certo? E aqui uma força normal, que é a força que a superfície do plano inclinado faz contra o bloco. E o próprio peso deste bloco, certo? E um ângulo de 20 graus. Aqui a projeção, né, do eixo de coordenadas, então eixo X, eixo Y. Como há um equilíbrio de forças, a somatória das forças em X é igual a zero e a somatória das forças em Y também é igual a zero. A equação em X, né, podemos escrever da seguinte forma: F, que já está projetada em X, né, por isso que não tem nenhuma decomposição, menos Fn, que é a força normal projetada em X. Então, se essa força normal tem este sentido, né, então, por exemplo, este sentido, devemos projetar em X. Certo? Feito? Então, essa projeção é igual a Fn multiplicado pelo seno de 20 graus. Certo? Porque este ângulo aqui, pessoal, ele vai ser igual a 90 menos 20, que é igual a 70 graus Celsius. Graus. Certo? E o cosseno de 70 é igual ao seno de 20. Menos F friction, cosseno de 20. F friction está aqui, né? Vamos projetar na direção X, então este ângulo aqui é igual a 20. Perfeito? Caso vocês tenham algum problema com a parte trigonométrica, eu peço que pausem o vídeo, né, e façam aqui uma análise mais detalhada. Certo? Então, tudo isso aqui é igual a zero. Já as forças em Y, menos o peso já está na direção... Deixa eu apagar a tinta aqui. O peso já está na direção Y, então não há nenhuma decomposição, está para baixo, por isso é negativo. Mais Fn cosseno de 20 graus, né? Então, aqui é Fn seno e aqui é Fn cosseno. Fn está para cima, então é positivo. Menos a força de atrito multiplicado pelo seno de 20 graus. Tá? Mesma coisa. É o complemento, né, de cosseno, é o seno. Igual a zero. Certo? Então, temos as duas equações. Para encontrarmos a força F, né, resolvemos as duas equações. Ok, então, duas equações, um sisteminha linear. Podemos, na equação de y, como está projetado aqui, nós não conhecemos a força normal. O que nós fazemos? Nós isolamos essa força. Ora, professor, também não conhecemos a força F friction. Certo, mas nós podemos escrever a F friction, né? É conhecido lá da dinâmica, F friction é igual a força normal multiplicado pelo coeficiente de atrito, que eu chamo aqui de CF, né? Coeficiente friction, de atrito. Certo? Então, ao transformarmos F friction nisso aqui, há a mesma coisa de inserir uma terceira equação, aí nós eliminamos a dependência de F friction, nós criamos uma dependência de Fn. Certo? Então, vamos ter Fn aqui, podemos colocar em evidência e isolar. Ao fazermos isso, Fn igual ao peso dividido por cosseno de 20 menos coeficiente de atrito vezes seno de 20. Substituímos aqui, ó, 150 newton, coeficiente de 20 menos 0,27, né, que é o coeficiente de atrito, multiplicado pelo seno de 20, total 170 newton. Então, a força normal deste problema é igual a 170 newton. Com a força normal, nós podemos voltar aqui na equação de x e isolarmos a força F, que é o objetivo deste problema. Então, F menos Fn seno de θ, menos F friction cosseno de θ, né? Lembrando que F friction é igual a Fn CF, perfeito? Ao substituirmos esses valores, encontramos aqui que F igual a 105,5 newton, perfeito? Então, podemos escrever na forma vetorial também, F vetor é igual a 105,5 I, porque está na direção I, e a unidade Newton, perfeito? Então, encontramos aqui.
Para nós, então, mantermos esse sistema sem lubrificação, precisamos de uma força de 105,5 newtons. Pessoal, para a gente ter uma noção do que isso representa, é só pensarmos em massa, uma massa de basicamente 10,5 kg. Então, se tivermos uma massa de 10,5 kg, né, com um sistema de Roldana elevando esse peso, a gente consegue garantir, né, esse comportamento, perfeito? Então, uma massa de 10 quilos para isso, né, para resolver esse problema. Vamos agora para a parte 2 do problema. Sistema lubrificado. Então, aqui, ó, parte 2. Então, nós vamos, né, no plano inclinado, passamos uma camada de óleo lubrificante. Então, ao passarmos essa camada de óleo lubrificante, é uma camada muito fina. Quando tratamos uma camada muito fina, basicamente um filme líquido, nós sabemos que o comportamento da velocidade em filme líquido é muito simples. É uma variação linear da velocidade, né? Não vamos entrar no mérito, né, de descobrirmos como encontrar esse campo de velocidade. Isso nós vamos ver à frente, né? Por exemplo, com as equações de Navier-Stokes, mas por enquanto, né, acreditem nisso. Depois vou provar. Então, a velocidade no plano inclinado do fluido é a mesma velocidade do plano inclinado, pelo conceito de não deslizamento. Então, a velocidade aqui, por exemplo, U de Y igual a Y', né? Y' igual a zero, Onde Y' é, por exemplo, né, esse eixo aqui. Então, Y' igual a zero. A velocidade do fluido, que vamos chamar de U, em Y' igual a zero, igual a zero. No contato do fluido com o bloco, U de Y' igual ao comprimento desse filme líquido, né? O comprimento desse filme líquido é igual a 0,4 milímetro, é igual à própria velocidade do bloco, que é igual a V, que é igual a 0,8 metros por segundo. E a variação disso aqui é uma variação linear, certo? Perfeito. Quando temos um problema como esse, deixa eu apagar aqui. O que nós temos que encontrar? Nós não temos uma força de atrito, né? Atrito seco, por assim dizer. Nós temos uma tensão de cisalhamento que o fluido causa num bloco, né? Porque eles têm uma velocidade, né, relativa um em relação ao outro. Essa tensão, ela pode ser calculada da seguinte forma, né? Nessas interface aqui, né, cria-se uma tensão que vamos chamar de tal, a tensão é basicamente uma tensão que o fluido causa no sólido, e para encontrarmos uma força a partir dessa tensão, multiplicamos a tensão pela área do bloco. Então, AB, perfeito. E essa tensão, professor, essa tensão é dada, né, como nós comentamos na primeira aula, a tensão de cisalhamento, né, uma tensão viscosa, então podemos chamar isso aqui de tensão viscosa na parede. Então, normalmente a gente coloca um W aqui, um traço W, ou simplesmente um W, né? Deixa eu apagar aqui. Então, tal W. Então, é uma tensão viscosa na parede, né? O W significa wall. É igual a viscosidade, certo? Multiplicada pelo gradiente da velocidade do fluido, né, em relação a uma direção normal, né, ao escoamento. Então, se esse eixo aqui é o eixo Y', certo? Então, isso aqui é a derivada de U em relação a Y', onde essa derivada na parede. Perfeito? Nós sabemos, pessoal, que este campo então, isso aqui é μ, né, que é a viscosidade. Este campo de velocidade pode ser representado da seguinte forma: V sobre H multiplicado por Y'. Opa, deixa eu cometer um errinho aqui, deixa eu apagar. Esqueci da derivada, certo? Então, este campo é dado, então, por Y'. V, que é a velocidade do bloco, sobre H, que é essa distância, que é igual a essa distância, feito, multiplicado por Y', que é a variável Y, né, que vai crescendo ao longo. Então, notem que isso aqui é uma equação da reta. Basicamente, nós dissemos o seguinte: U é igual a V
sobre H, Y'. Por exemplo, Y' igual a 0, quer dizer que U é igual a 0. Y' igual a H, né? Então, V sobre H vezes H é igual a V. Então, a velocidade do fluido é igual a V nesse ponto, certo? Essa aqui é uma equação da reta. Então, logo, isso aqui é uma derivada. Nós derivamos isso aqui em Y'. É a mesma coisa de dizer que, então, que essa tensão zoneamento é igual a μ multiplicado por V sobre H. Perfeito? Certo. Observei aqui o tempo de gravação, né? Perfeito. Então, a tensão é dada por μ, V sobre H. Logo, a força, então aqui, a força é igual a área vezes a tensão, então a área vezes μ, V sobre H. Perfeito? E qual força que é essa, né? Podemos chamar de uma F tal, que é a força causada pela tensão viscosa. Então, deixa eu apagar tudo, né? Porque isso está escrito aqui. Então, F tal igual T tal da superfície vezes área da superfície. Né? Aqui no slide, pessoal, eu mudei, né? Aqui escrevi ao invés de tal, W, tal surf. Né? Substituindo os valores, nós temos, então, μ igual a 0,012, aqui a área 0,5 multiplicado por 0,2, a velocidade 0,8 e o H, né, 0,4 milímetros. Isso nos dá, então, uma força constante de 2,4. Então, a força que o fluido faz contra esse corpo não depende mais da força normal, certo? Mas sim é um valor constante. Perfeito. Então, como as principais hipóteses para estabelecer esse raciocínio, o coeficiente de atrito constante, né, que basicamente isso aqui é da parte 1, né, então vamos eliminar isso. Equilíbrio dinâmico e perfil uniforme de velocidade, quer dizer que a velocidade varia somente na direção y', certo? E aqui nós podemos visualizar o sketch aqui do problema, né? Então, o filme líquido, o bloco e as forças, certo? Perfeito. Então, ao estabelecermos as equações, a única modificação é que nós, agora, ao invés de um F friction, nós temos aqui um F tal. Perfeito? Então, F tal aqui, Fn aqui, F tal agora aqui, Fn aqui, certo? Então, eu já adianto essas equações, né? São as mesmas equações que nós já tratamos, mas no lugar de F friction, que nós havíamos tratado outrora, agora temos aqui F tal. E com isso nós encontramos uma força de 57,2 Newton. Isso quer dizer que a força praticamente, né, foi dividida por 2 para manter o mesmo movimento. Então, um peso, né, que anteriormente era de 10,5 kg, passa para um peso de 5,7 kg. Então, é uma redução drástica desse problema. Esse exemplo, pessoal, muito simples, mas nos dá a dimensão do efeito de um sistema de lubrificação, um sistema lubrificado. Perfeito? Então, é um exercício simples, mas, né, nos traz um conceito de viscosidade e a importância da viscosidade. E ficamos por aqui. Agradeço a atenção. Qualquer dúvida, peço que escrevam aqui nos comentários ou me enviem um e-mail, perfeito? Vou responder o mais rapidamente possível e agradeço novamente a atenção. Boa aula, boa continuação do curso. Um grande abraço.